programa vai para o ar aos domingos às 4h30 da tarde, segundas às 7 da noite e às terças às 11h30 da manhã. Apesar disso, não podíamos deixar de falar do dia em que este mosaico é visto pela primeira vez, o domingo de Páscoa. Embora quase despercebida no Canadá, a Páscoa tem para nós portugueses um significado especial. Especial porque, sendo uma festa essencialmente religiosa num país tradicionalmente católico, está vivamente arraigada nos nossos costumes. Especial porque, embora longe do país, as nossas vivências de infância levam-nos a associar a Páscoa com impressões agradáveis de festa e de convívio familiar. E é ainda mais especial para quem, como a maior parte dos portugueses que aqui vivem, provém de meios rurais, onde os divertimentos escasseavam e a vida era e é constituída por um trabalho árduo e quase contínuo. A Páscoa era um repouso merecido. O período que antecedia a Quaresma era dominado pela Igreja e pelas restrições por ela impostas. As pessoas assumiam um ar mais grave e o jejum era religiosamente cumprido. Os mais pequenos, na sua ignorância de crianças, acompanhavam os adultos, muitas vezes com pouca vontade. O pároco, sempre respeitado, assumia uma preponderância que não era comum ao longo de todo o ano. Os contactos com os paroquianos intensificavam-se com as longas orações de quinta e de sexta-feira santa. Familiares, que viviam em meios urbanos, regressavam ao convívio dos seus. Os adultos preparavam-se para a Páscoa e os mais pequenos iam sonhando antecipadamente com a oferta dos seus padrinhos. Compravam-se roupas novas e limpavam-se e enfeitavam-se as casas. As ruas, muitas vezes pouco mais que terra batida, eram varridas e decoradas. E chegava o sábado. De manhã, os sinos tocavam a anunciar a ressurreição de Cristo, que marcava o fim da Quaresma. Os semblantes graves eram trocados por sorrisos e o espírito começava a ser de festa. Nas casas continuavam os preparativos para o dia de Páscoa. Cozinhavam-se os folares e preparava-se o cabrito. Agitavam-se as roupas a vestir no dia seguinte. A Páscoa era ainda marcada pelas cerimónias religiosas. No adro da igreja começavam a juntar-se as pessoas antes da missa de domingo. Ar festivo, roupas novas e comentários brejeiros. A procissão seguia pelas ruas mais limpas que o habitual e nas janelas as colchas melhores onde lavam ao vento. A missa precedia um almoço de dia de festa, onde o jejum do período anterior dava lugar aos prazeres da mesa. À tarde era a visita pascal. A pequenada acompanhava o pároco de casa em casa com uma satisfação de crianças desfavorecidas de entretenimento. Tocavam-se campainhas e andava Celeste para poder visitar todos os paroquianos. As casas enchiam-se de amigos e familiares e o vinho corria nos copos, acompanhado dos petiscos tão esmeradamente cozinhados. Os mais pequenos deliciavam-se com as amêndoas e sonhavam em que gastar o dinheiro recebido dos padrinhos. Era assim a festa que muitos de nós ainda guarda na sua memória. Para toda a comunidade portuguesa desta cidade, os nossos desejos de um dia alegre e de uma Santa Páscoa. Boa tarde, caros telespectadores. Passamos a dar um breve noticiário do Canadá e, seguidamente, de Portugal. Numa sondagem realizada na última semana, o Partido Conservador, chefiado por Brian Mulroney, levava 22 pontos de avanço sobre o Partido Liberal na previsão de votos para as próximas eleições. Na Colômbia Britânica, continua a luta entre os sindicatos da construção e o governo provincial. Agora, o premier William Bennett ameaça cancelar a feira Expo 86, que se realiza em Vancouver, a não ser que os sindicatos concordem em que parte do trabalho seja feito por trabalhadores não sindicalizados. Refira-se que os custos projetados da Expo excedem já em 650 milhões de dólares o orçamento inicial. E também em Portugal, a luta continua a confirmar o velho ditado: em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Os trabalhadores do setor vidreiro da Marinha Grande
onde atualmente se vive uma situação dramática com cerca de 5 mil trabalhadores com salários em atraso, pretendem fazer uma marcha de bicicletas até Lisboa que irão chamar a Caravana da Fome. A ideia é juntarem-se a uma concentração na Assembleia da República, quarta-feira pelas 18 horas. O Governo Civil, contudo, não autorizou a entrada dos manifestantes no Conselho de Lisboa antes das 19h30. O Presidente da República, Ramalhianes, esteve no Canadá numa visita por 5 dias. Por força dos temporais que assolaram a zona, Yanes não se pôde deslocar a São João da Terra Nova, onde havia importantes assuntos a tratar relacionados com o setor das pescas. A comitiva presidencial esteve em Halifax, de onde seguiu para Ottawa, Toronto e Montreal, onde se realizaram encontros e recepções com todos os líderes políticos do Canadá e com representantes da comunidade portuguesa. Note-se a ausência da Secretária de Estado da Imigração, Manuela Aguiar, quando havia vários problemas a tratar sobre imigrantes, incluindo a grande percentagem daqueles que ainda estão em situação ilegal no Canadá. Este facto fica-se a dever à má imagem que esta governante tem junto da comunidade imigrante da América, cujos representantes desaconselharam a sua inclusão na comitiva presidencial. É no dia 25 de abril que se comemoram os 10 anos da Revolução dos Escravos que depôs o regime de Marcelo Caetano. Há 10 anos nesse dia foi a alegria e o regozijo para 99% dos portugueses. Hoje, depois de tanta desilusão e continuada crise, é já com possibilidades de uma visão histórica do acontecimento, muitos se interrogam se terá valido a pena. A nós, tendo em conta o tudo bom e mau que sucedeu, apetece-nos citar o poeta: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. De qualquer modo, seguindo os trilhos da história, o que sucedeu era inevitável. Que Deus nos ajude e os próximos 10 anos sejam melhores. E deste primeiro segmento de notícias é tudo por hoje, amigos. Vamos apresentar em seguida mais uma edição da História de Portugal com a narração de Jorge Morgado Ferreira. Venho de tão longe que a minha origem se perde no tempo, mas sei que o sangue dos iberos, dos celtas, dos fenícios, dos gregos, dos romanos, dos suevos e dos visigodos corre nas minhas veias. A história de Portugal é a memória coletiva de todos nós portugueses, quer vivamos no sol da pátria, quer vivamos em qualquer outro lugar do mundo. Falámos nos 2 episódios anteriores nos povos que passaram pela Península Ibérica e na formação do Condado Portucalense, nas origens de Portugal e nos seus primeiros monarcas. Falámos do ensino e da vida da nobreza da época. Por aí recomeçaremos no nosso episódio de História de hoje. Quando não havia guerras, as salas enchiam-se de damas ricamente vestidas, nobres cavaleiros e pajens, espalhando a alegria da sua juventude, bobos foliões de roupagens de cores vivas e guizos que tilintavam com os seus gestos exagerados, faziam rir toda a gente. Os poetas faziam versos que eram cantados e acompanhados com alaúde pelos jograis. Dom Dinis ficou conhecido na história como o rei trovador. Escreveu belos versos que ainda hoje se leem e se cantam. Nos seus conventos, os monges copistas passavam à mão em grandes pergaminhos obras de várias espécies. A Bíblia, que era lida nas igrejas, os livros de horas, que eram os livros de orações, e as crónicas, que contavam factos importantes. Em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz, vivia um monge franciscano que havia de dar muito que falar. Pregou em Marrocos a religião cristã, mas tendo adoecido regressou. O navio onde viajava arribou à Sicília devido a uma tempestade. Daí passou Frei António à Itália, onde esteve em diversas cidades, em conventos da sua ordem. No entanto,
Foram os seus milagres que o tornaram mais conhecido. Conta-se que um dia até os peixes vieram escutar as suas palavras. É hoje venerado na igreja com o nome de Santo António de Lisboa. Os 32 anos da sua vida passou-os pregando constantemente e em toda a parte a bondade e o amor. Entretanto, o rei Dom Dinis de Portugal casa com a princesa Isabel de Aragão. A pobreza do povo e as guerras frequentes preocupavam a rainha. Muitas vezes, ela própria dava as suas esmolas. Até nos campos de batalha, a sua ação se fez sentir, conseguindo a paz entre o marido e o filho. Dom Dinis era um rei inteligente, culto, mas pouco calmo. A bondade da rainha muito ajudou a estabelecer a paz e a harmonia. É ainda hoje venerada com o nome de Rainha Santa. O rei interessava-se por todas as atividades do seu reino. São estas as palavras de uma ordem dada por ele. Eu dou feira ao Conselho de Viana de 15 em 15 dias e mando que dure essa feira por um dia. Quanto aos grandes pinhais de Leiria e da Azambuja, mandou Dom Dinis: mando plantar pinhais em Leiria e Azambuja para proteger os campos da areia que o vento traz. Outra ordem de Dom Dinis: Manuel Peçanha de Génova será o almirante que comandará os meus barcos. Com os bens oferecidos por bispos e abades, Dom Dinis fundou a universidade em Portugal. Para casar com o infante Dom Pedro, futuro rei, veio uma fidalga castelhana, Dona Constança, acompanhada por várias damas. Entre elas, Inês de Castro, da família do rei de Castela. E por aqui ficaremos no nosso episódio de história de hoje. Continuaremos num dos próximos programas do Mosaico. Muito boa Páscoa. Notícias da comunidade. É já no próximo dia 28 de abril que a Filarmónica Portuguesa de Calgary fará a sua apresentação à comunidade. Estão de parabéns todos os seus componentes e principalmente o Sr. Francisco Cabral, seu mestre e fundador. Apoiem esta iniciativa e assistam ao primeiro recital que se vai efetuar a 28 de abril pelas 8 horas da noite no Croatian National Center, 3010 12 Street, Northeast. Depois do concerto haverá baile abrilhantado por Jerry Costa. Na Portuguese Society de Calgary vai efetuar-se uma Assembleia Geral a realizar no próximo dia 27 de abril pelas 7 horas da tarde. A ordem de trabalhos é a seguinte: apresentação do relatório e contas referentes ao exercício do primeiro trimestre do ano corrente, apresentação de novos estatutos para discussão e aprovação, preenchimento de lugares vagos na direção e período para a apresentação e discussão de assuntos diversos. Não falte, a Portuguese Society precisa de todos. Festa de futebol. No dia 5 de maio, às 8 horas da noite, na sede do clube, baile com jantar e música por Jerry Costa, para a apresentação dos jogadores que vão defender as cores do Luso Canadian na próxima época. Não falta, a comunidade tem de ajudar a equipe de todos nós. Na Escola Nossa Senhora de Fátima, continuam abertas as matrículas para o próximo ano letivo da Escola Portuguesa. As pessoas interessadas deverão contatar qualquer elemento da comissão entre as 9 e as 9h30 e das 12h30 às 13 horas, aos sábados de manhã, na Escola Coronel Walker, na 9ª Avenida Southeast, número 1921, junto à sede da Portuguese Society. Amigos do programa Mosaico, mais 2 inscrições, do Sr. Alberto Silveira e Manuel Calvinho. Agradece que as pessoas interessadas na continuação do programa e aumento de tempo na sua emissão escrevam o seu nome e respectivo endereço numa lista. Esta lista será entregue à Companhia de Televisão para apoiar o pedido de aumento de tempo do programa, se possível para 1 hora semanal.
A sua assinatura é importante e desde já agradecemos a sua colaboração. Esta lista está à vossa disposição nos locais do comércio português. Só assim podemos oferecer programas diferentes, como por exemplo o 13 de maio em Fátima ou um jogo de futebol. Ajuda-nos. Bodas de prata. No domingo passado fizeram 25 anos de casados o Sr. Manuel Muniz Carreiro, de 53 anos, e a Sra. Dona Júlia Correia Câmara Carreiro, de 47 anos, ambos nascidos na Ribeira Grande e já há 27 anos no Canadá. Felicidades e parabéns do programa Mosaico. TAP Air Portugal, concurso TAP Air Portugal. Tema: Camões e os Lusíadas. Regulamento: poderão participar neste concurso todos os jovens de ambos os sexos dos 12 aos 17 anos, de nacionalidade portuguesa, naturais de países de expressão portuguesa onde a TAP opera regularmente. O único tema deste concurso é Camões e os Lusíadas. Os trabalhos sobre o tema deverão ser apresentados em folhas datilografadas a 2 espaços até ao máximo de 5 e em língua portuguesa. Os trabalhos deverão ser endereçados em subscrito fechado à Embaixada de Portugal, respectiva, Dia de Portugal de Camões e das Comunidades, concurso TAP Air Canadá, até 31 de maio de 84, acompanhados de carta identificativa, inclusa com nome, morada, profissão e idade do autor. Para mais informações, contate a sede do clube ou o programa Mosaico. Futebol. Resultados da 27ª jornada. Porto 3, Varzim 0. Penafiel 0, Boa Vista 0. Farense 1, Salgueiros 1. Benfica 6, Espinho 0. Braga 3, Guimarães 0. Águeda 0, Sporting 1. Estoril 1, Portimonense 0. Rio Ave 2, Setúbal 1. A classificação é a seguinte: Benfica 49 pontos, Porto 46, Sporting 39, Braga 33, Setúbal 29, Guimarães 27, Boa Vista 27, Rio Ave 26, Portimonense e Varzim 25, Penafiel 20, Farense e Estoril 19, Águeda 18, Salgueiros 16 e Espinho 14. Indoor Soccer em Calgary. A equipe portuguesa foi eliminada por 7-2 contra a equipe do América, que viria a sagrar-se campeã ao bater o White Spots por penaltis. Neste jogo, o América, estando a perder a 10 minutos do fim por 5-1, conseguiu, nestes últimos e diabólicos minutos, virar o resultado a seu favor. Bem o mereceram, parabéns ao América. Futebol Premier Division Canadian Night Soccer Association. Possivelmente o primeiro jogo da equipe portuguesa, agora com o nome de Luso Canadian, vai ser disputado a 8 ou 9 de maio. O calendário de jogos ainda não está feito. É caso para perguntar com que jogadores temos para fazer o campeonato na divisão principal de Calgary. Será mesmo que temos jogadores? Esperemos, os que vão aparecer na quarta-feira no primeiro treino oficial. Voltaremos com o programa Açores depois do anúncio público que se segue. This is a children's hospital. Every day, hooked up to this kidney machine, you'll find a kid. For as long as 5 hours a day, up to 3 days a week, getting the poison washed out of his blood. This kid is hooked for life unless we can set him free. If you'd like to donate money for research, or pledge your kidneys for transplant, or find out more, call your local kidney foundation. Graciosa tem 60,84 km² e pertence ao Grupo Central dos Açores. Tem 2 vilas principais, a de Santa Cruz e a da Praia. O seu povoador foi Vasco Gil Sodré. Graciosa é bem o símbolo do seu próprio nome, com suas casas tão encantadoras, seus campos loiros de trigo, as vinhas e os moinhos de vento rodando calmamente. Aqui o clima é mais seco, o solo menos rico em ribeiras, desprovido de florestas, uma região costeira de um romantismo selvagem.
alternando com colinas suaves, ao centro das quais se encontra a imensa carta da Furna do Enxofre, emoldurada de picos rochosos, agudos a calvos, e de coquilhos bravos e de hortenses. Viram em ação um grupo de folclore em danças da Graciosa. Este foi o programa que conseguimos para a Graciosa por falta de mais elementos. Mais uma vez, temos de agradecer a preciosa colaboração do Sr. José Borges da Silva. Despedimos-nos, desejando a todos continuação de Boa Páscoa e até 2 a 15 dias à mesma hora. Finalizamos este programa com os imigrantes que apresentam a Prima Luísa.
à quinta da revista, a velha caiu de costas, o velho tossiu o calcanhar. A velha caiu de costas, o velho tossiu o calcanhar.